Sabe que os violeiros, os caipira, de bobo eles não têm nada. Como andaram pintando aí no passado, aquela coisa de que o caipira era meio bobão, não existe nada disso. Hoje, as modas raiz, nossas modas de viola, os violeiros, estão todos já na internet, dialogando com o mundo todo. É esse progresso, é o desenvolvimento a serviço da nossa querida música raiz. Dá licença, comadre, dá licença, compadre. O Viola Brasil chegar na sua casa, esse programa que quer levar a cultura da tradição dos violeiros, das modas de viola, essa cultura tão importante para você conhecer. E participa com a gente. Manda seu e-mail falando o que vocês estão achando do programa, dando dicas, ideias de novos violeiros que a gente está trazendo aqui. Anota aí, ó, violabrasil@terra.com.br. No programa de hoje, um programa diferente, nós não estamos recebendo violeiro não, mas estamos recebendo um caboclo que vem lá de São Paulo, do interior de São Paulo, um caboclo apaixonado pela cultura caipira, pela cultura raiz, a cultura das violas, tanto que mantém um dos principais sites de música regional, de música caipira do Brasil, que é o www.boamusicaricardinho.com. Mas nós vamos falar sobre isso com ele, que é o meu querido Ricardinho, apaixonado pela nossa música raiz. Obrigado pela sua presença no programa, Ricardinho. Ô, compadre Chico, olha, uma honra realmente participar de um programa que já estava acostumado a ver aí nas ondas aí da TV a cabo, aí até quando passava na FENAC também, que a TV Horizonte por enquanto não pega no estado de São Paulo. Mas, obrigado aí pela honra. Bom demais. E bem acompanhado pelo nosso querido João Araújo, do Viola Urbana, que teve um programa passado junto com a gente, acompanhando o Luciano lá do Mato Grosso. João que faz um trabalho muito importante para a nossa música de raiz, né, João? Com esse grupo fantástico, a Viola Urbana, assessorando o Ricardinho aqui em Belo Horizonte. Obrigado por estar junto com a gente, viu, João? Eu que agradeço, sempre uma honra conhecer as figuras da internet, como você disse, ao vivo, assim, é uma energia bacana que a gente troca e tá aqui contigo de novo, sempre que precisar. E eu vou começar o programa com música inédita, para vocês conhecerem. É uma parceria com um grande jornalista e escritor, que é Jorge Fernando dos Santos, que me mandou pela internet uma letra e a música saiu assim fresquinha. Então vocês vão conhecer, como você aí de casa, em primeira mão, Paraopeba. Paraopeba já sangrou, a enchente arrastou meu barracão, o urubu-jereba avoou, lá do céu mirou meu alazão. De tantas saudades eu chorei, a mágoa inundou meu coração. Você foi pra longe e eu fiquei só no meu pedaço de sertão. Mas diz o ditado, praga de urubu magro em cavalo gordo pega não. Eis o meu lema, quem não ama se condena a morrer de dor e solidão. Mas diz o ditado, praga de urubu magro em cavalo gordo pega não. Eis o meu lema, quem não ama se condena a morrer de dor e solidão. Se a vida é o rio que nos leva até o mar, o amor é a esperança de chegar. A enchente que inunda e destrói a plantação é a mesma que fecunda o nosso chão. Se a vida é o rio que nos leva até o
mar. A esperança é o amor pra chegar. A enchente que inunda e fecunda a plantação é a mesma que fecunda o nosso chão. Já sangrou. Esse é o nosso Viola Brasil e vamos dar uma volta nas tradições, causos e crenças. Tradições, causos e crenças. Uma tradição que eu vou falar, a gente sempre comenta muito de São Gonçalo do Amarante, que é o santo protetor dos violeiros, mas é aquela história. São Gonçalo, além de protetor dos violeiros, se transformou num grande santo casamenteiro. Então é assim, ó, até uma certa idade, Santo Antônio resolve. Mas passou dessa idade, é só pegando com São Gonçalo. Então muitos de vocês aí que estão querendo arranjar casamento, presta atenção. Até uma certa idade, Santo Antônio. Passou dessa idade, é só com São Gonçalo do Amarante. E eu já quero prosear aqui com esses caboclos, esses grandes amigos. Ricardinho, apaixonado da música raiz, obrigado pela sua presença. E eu queria que você já contasse pra gente como é que começou essa história de você se apaixonar pela música raiz. Compadre Chico, a história é muito engraçada porque nasci na cidade de Santos, sempre fui menino urbano. Eu tive, quer dizer, criança em casa era rádio que tocava, era a Bossa Nova, né? A Bossa Nova um pouquinho mais, a Jovem Guarda, Roberto Carlos iniciando a carreira. A música caipira, assim, um pouco que eu fui ouvindo, fui gostando, fui sentindo cada vez mais quer dizer, não, eu gosto também da música erudita, as grandes orquestras, a ópera, mas foi um tipo de música que quanto mais eu ouvi, quanto mais eu comecei a estudar, mais eu fui gostando. Isso desde cedo, desde a sua juventude? Olha, tempo de adolescente, às vezes eu escutava o programa do Zedete, o pessoal do Senai me tirava o sarro. E depois de algum tempo pra cá, que eu fui enveredando, quando eu comecei a ler os livros e vendo a origem mesmo. E hoje eu não sei dizer se é a música caipira ou a música erudita que realmente eu gosto mais, porque realmente elas têm. E depois que eu vi também Vila Lobos fazendo essa ponte do erudito pro regional. Quer dizer, apesar de não ser o primeiro compositor erudito brasileiro, mas o primeiro compositor erudito da música realmente brasileira, colocada devidamente na música erudita, mostrando assim um pedacinho desse nosso chão que é grande, né? Muito quilômetro. E naquela época que não tinha avião, que era só Maria Fumaça mesmo, que servia para... Tem uma outra paixão sua, os trens também, né? E eu fico, assim, particularmente tranquilo com isso, porque São João del Rei, minha cidade natal, nós temos a Maria Fumaça, que ainda faz aquele trecho São João a Tiradentes, que é maravilhoso. Aquilo é bacana, tem algumas fotos daquele... Mas faz 14 anos que eu conheci aquele passeio. E tudo isso você acabou levando para o seu site. Seu site que nós ainda vamos falar mais dele no segundo bloco, mas eu queria aproveitar o João Araújo, que está visitando a gente novamente no programa. Essas amizades, né, João, como eu abri o programa dizendo da internet a serviço da nossa regionalidade, que é super importante. O Ricardinho a gente conheceu primeiro pela internet, através do site tão fantástico dele, como tantos outros amigos, uma linguagem que hoje a gente não pode deixar de usar, né? Não pode porque encurta as distâncias num Brasil tão grande. Eu dizia em outro programa, né? O Ricardinho foi uma das principais fontes de consulta e de apoio para a pesquisa viola urbana, mas assim, quem quer saber alguma coisa de música de raiz, de música brasileira, é entrar no site, porque tem informações completas, a gente vai falar mais depois. E isso também aproxima, né? A gente fala assim, a internet afasta, ao contrário. Aproxima porque a gente, vez ou outra, tem a oportunidade de estar ao vivo, de estar trocando informações, não só sobre música, mas até sobre o Brasil inteiro. O Ricardinho viaja demais. Até então, registrando que foi a presença do Ricardinho na cidade de Macaé, né, lá na Petrobras, que possibilitou, lá tem um projeto maravilhoso, que era até então de música erudita, possibilitou a presença de Chico Lobo e logo depois a viola urbana lá. Esse compadre que abriu as porteiras pra gente lá.
Que é muito bacana, até isso mesmo, né? Esse intercâmbio, um espaço que era só de música clássica, de música erudita, e aí a gente tem a oportunidade de se apresentar e de conhecer outras culturas, né? Com certeza. Nós vamos voltar falando disso, Sim. mas eu queria ir para o intervalo, aproveitando que você está aqui hoje, não está de violão, então eu vou tocar viola, claro. Mas eu queria que você cantasse. Vamos botar o João Araújo para cantar? Fazer essa dupla Chico Lobo, João Araújo? Vamos o Ricardinho Opa, aqui só carimbando, né? Já já a gente volta. Vou acabar gostando. Isso, a gente já volta já proseando mais com o Ricardinho sobre esse site maravilhoso. Mas vamos para o intervalo. Chico Lobo, João Araújo, simbora. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembranças dos amores esquecidos. Quando o amor termina, perdido numa esquina, e um violeiro toca sua sina, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles lembranças de um sertão enluarado. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se toca. Tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se toca. Volta para o nosso Viola Brasil, esse programa que quer levar para você essa cultura tão maravilhosa dos violeiros, da viola caipira, da tradição raiz, cultura de bem-querer, de sentimentos de compadricidade, que você precisa conhecer. Participa com a gente, manda seu e-mail dizendo o que vocês estão achando do programa. Anota aí, violabrasil@terra.com.br. Eu queria dizer para vocês, acesse o site da minha gravadora Quarup, www.quarup.com.br, e adquira em todo o Brasil o meu DVD, o Viola Popular Brasileira. Me orgulho muito de ser um dos primeiros DVDs de viola caipira do Brasil. E o CD ao vivo, quer dizer, um belo presente de Natal que está chegando aí. É só você acessar o site da minha gravadora, lá fazer seu pedido, você recebe aí no Brasil inteiro, tá bom? No programa de hoje estamos recebendo a visita do João Araújo, do Viola Urbana, e do meu querido Ricardinho, que comanda o site www.boamusicaricardinho.com, um site, para mim, um dos mais completos da cultura raiz, da cultura da viola, dos violeiros caipira. Ricardinho, como é que surgiu a ideia? Você falou da sua paixão pela música caipira que foi chegando aos poucos, mas a ideia de você levar isso tudo para a internet, para o site, como é que surgiu essa ideia? Opa, a história foi muito engraçada. Isso foi início de 2003, mês de fevereiro, vai fazer 4 anos agora. 4 anos o site no ar. 4 anos. Inicialmente, eu queria fazer a música brasileira de um modo geral, tanto é que eu dei o nome Boa Música Brasileira e Boa Música Ricardinho. Repara que a palavra caipira não está no nome. Só que eu comecei citando justamente o Cornélio Pires, que foi o patriarca de tudo isso, aquela história famosa, o primeiro disco caipira, 1929, que gravadora nenhuma queria aceitar, porque não queria colocar dois música vinda da roça falando erro de português. Mal sabe que não é erro de português não, mas é como o português refinado de 200 anos atrás, mas isso é outra história. Com certeza. Aí eu percebi que MPB, música erudita, até que a internet não está tão mal servida assim, mas eu falo, a caipira que realmente, apesar de eu não ter nascido no interior, apesar de eu ser da cidade grande, de eu ser da selva de pedra, mas é aquele negócio, a música eu gosto. Agora, eu tenho uma interação também com outros sites, como
o do compadre Luiz Viola de Bauru, que ele já não é só a música, ele já coloca um monte de coisa que eu já não, que ele já conhece de perto, que eu só conheço na teoria, o tropeirismo, inclusive, muitas, como você mesmo fala, as tradições, causas e crenças. Então o meu é mais assim pela música. Pois é, então, o que a gente encontra no www.boamusicaricardinho.com? Basicamente são, eu não chamaria de biografia, que a gente nunca sabe assim, a vida de cada um, mas uns resumos biográficos de gente que fez e que faz a história da música caipira. Então, um pequeno apanhado da vida de Pena Branca e Chavantinho aparece, Zé Mulato e Cassiano, sem falar nos grandes patriarcas, como o Tonico Tinoco, o Carreirinho, que... Aliás, o Carreirinho, várias duplas que já formou atualmente, como o Carreiro que continua na estrada. Tem espaço para os novos que vão chegando, essa leva de novos violeiros, essa viola solista, tem espaço para isso também lá no site? Isso é uma coisa mais bonita ainda, porque muita gente, um colega meu até trabalha com engenharia de petróleo, ele fala que numa aula ninguém aprende tanto como o próprio professor, principalmente com as dúvidas que surgem. Tem um montão de gente, inclusive, eu dediquei uma página chamada Solistas de Viola, e outra também, Novos Caipiras, que é muita gente com um pouco mais de 20 anos de idade, 20, 30, mais jovem que a gente, que maravilhosamente, de uma forma muito maravilhosa, pegou assim essa essência e mantendo viva a tradição. E até muita gente que nasceu numa capital e que se mudou para o interior por opção própria para pesquisar melhor ainda. E aquele negócio. Tem o caso do Ivan Vilela, que está dando agora já aula de viola em nível universitário. Nossa primeira cadeira de viola mesmo reconhecida. São coisas bacanas demais. Isso só mostra como a nossa viola está num momento maravilhoso e cada vez mais crescendo. Agora eu vou interromper essa prosa um pouquinho. Eu queria homenagear vocês. Eu sei que você adora esse tema e o João gravou também no trabalho desde o Viola Urbana. Vou fazer agora de improviso que todo violeiro tem gostado de fazer, que é trazer o trenzinho do caipira para as cordas da viola. Então vamos lá.
passeadinha lá pelas dicas do Lobo. Dicas do Lobo. Bom, minha dica hoje são vários CDs. Eu quero começar falando para esse Natal que está chegando. Então temos aqui Deia Trancoso, Tum Tum Tum. Trabalho maravilhoso, o telefone vai estar aí na tela. Temos também Viola Urbana, que não podia faltar, né, João? Trabalho maravilhoso sobre a música de viola, que fez conexão com a nossa música urbana. Temos aqui o jovem violeiro Fernando Sodré em seu primeiro CD, maravilhoso também. Meu querido amigo Bilora, com o CD Nas Entrelinhas. São dicas aí que você tem para você poder presentear as pessoas com a nossa cultura. Gente, eu queria muito agradecer vocês pela presença. Queria, Ricardinho, agora oficialmente, deixa o site no ar para as pessoas poderem visitar. Opa, então o site, como está aparecendo escrito na telinha, www.boamusicaricardinho.com. O site que se preocupa com a preservação da memória musical brasileira, com uma ênfase especial à música caipira raiz. Fantástico. Mas, diga. De um certo modo, a gente sai assim, um pouquinho do caipira, mas uma coisa bem Brasil realmente, bem... A viagem de trem pelo interior musical da nossa terra e nossa gente. Bacana demais. João, obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso Viola Brasil. Estando junto, a gente podendo prosear um pouquinho, estendendo essa amizade, as nossas vidas profissionais, né? Com certeza é uma alegria enorme estar recebendo o pessoal aqui em Belo Horizonte, estar junto no seu programa. Eu acho que a gente tem que se misturar mesmo. Uma alegria imensa. Queria até citar, Chico, a gente não combinou, esse seu programa também não é combinado, acho que é bacana isso. Mas lembrar também do nosso querido amigo, mandar um abraço para ele, do Pinho, da revista Viola Caipira, né, que também é outro que está inserido nesse contexto, outro guerreiro, né? Enfim, é outra pessoa que tem essa consciência, também está aqui em Belo Horizonte, mas está no Brasil ao mesmo tempo, né? Mandar um abração para o Pinho, para a Margarete, para todo o pessoal. Aliás, o Lini também. Tem a ver realmente. Com certeza. Gente, obrigado por vocês deixarem o Viola Brasil entrar na casa de vocês. Até semana que vem com um novo programa. E vamos nos despedir cantando um clássico caipira juntos? Vamos lá. Bora! Vai jogar água pra fora. Quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água nos olhos de alguém que chora. Lá na rua onde eu moro, só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa com lágrimas dos meus olhos. Minha mão já não alcança, eu choro desesperado.